Olá pessoal, boa tarde. Me chamo Miguel Tobias. Estou aqui apresentando hoje eh, o projeto integrador de número 3 para o eixo de negócios da Univesp. Nosso tema hoje será Business Intelligence em uma churrascaria. O nosso grupo é composto pela Elaine, pela Jaqueline, pelo Joselito, pela Luana, por mim, o Miguel, pela Patrícia e pelo Silvio, né? E aqui nós temos pessoas de administração, processos gerenciais e engenharia de produção, né? Três dos principais cursos aqui do eixo de negócios, que nos trazem uma visão bem diversificada, que vai nos ajudar a enriquecer a qualidade das soluções propostas à empresa no resultado final. Bom, e onde que será aplicada a análise, né? Bom, a gente está trabalhando aqui no setor de negócios e estratégia da churrascaria Churrabom, que é uma churrascaria de pequeno porte aqui na cidade de Bertioga, né? É o primeiro negócio do proprietário, tá? Então, por isso que ele acabou enfrentando algumas dificuldades, que a gente já vai ver a seguir, e nós precisamos ajudar a solucioná-las. É, Além disso, ele trabalha num modelo de franquia de marca, né? Que nós temos uma fábrica de espetinhos chamada Churrabão, que é o mesmo nome da churrascaria, né? E ele, teoricamente, deveria vender apenas os os espetinhos dessa própria Churrabão, né? Que acabou sendo, inclusive, um dos problemas que a gente teve que enfrentar. Mas, no geral, nós acabamos analisando toda a estratégia geral da empresa e o desempenho das vendas, né? Que nós vamos ver a seguir, e com o objetivo de identificar oportunidades e propor as soluções e as melhorias estratégicas que ele poderia aplicar no negócio dele para atingir é, o maior sucesso ali nas vendas deles. Bom, a primeira coisa que a gente consegue ver aqui é o faturamento, né? Então, quanto que ele vendeu em reais, aqui esse gráfico está em reais, ao longo dos últimos 3 meses, né? De dezembro até fevereiro, que foram os dados compartilhados com o grupo. O que a gente percebe é que, apesar do pico que ele teve em janeiro, que foi muito puxado pelo fato de Bertioga ser uma cidade turística, com muitas pessoas que não estão normalmente na cidade, no mês de janeiro, puxando ali, obviamente, o faturamento para cima, nós tivemos logo em seguida um derretimento do faturamento no mês de fevereiro, né? Caindo de 44 para menos de 32 mil reais. E isso não seria um problema se ele tivesse ali a empresa redondinha, com custos fixos bem baixos, né? Porque aí os custos deles iriam acompanhar o faturamento. Ele ia estar gastando menos, apesar de faturar menos. O problema dele é que ele tem um custo fixo muito alto, né? Ele tem muitos funcionários, uma estrutura muito robusta, né? Então, só para ele estar aberto custa muito. Então, essa queda no faturamento acabou representando, no fim, um prejuízo bem grande ali no mês de fevereiro, que foi ali, pô, o principal problema que a gente teve que ajudá-lo a solucionar, né? E aí, o principal ponto aqui que acabou acarretando em todas as outras soluções seria uma mudança na grade de horários, né? Ele já havia comentado o interesse em fazer uma mudança na grade de horários, e através da análise de dados, né, com a nossa ajuda, a gente conseguiu identificar exatamente qual que seria o período que ele deveria fechar o salão e ficar apenas com delivery, né? Acabei esquecendo de comentar, mas hoje ele trabalha com modelos de vendas presenciais, vendas em delivery de aplicativos como Rappi e iFood, e vendas em delivery próprio, né, que seria o WhatsApp e o próprio aplicativo da empresa. Apesar dele ter esses três canais de vendas, o faturamento vinha caindo, o custo dos dados muito elevados, e aí ele sugeriu, pô, vamos fechar ali durante o período de almoço, né? E aí, com os dados, acabamos sugerindo para ele uma contraproposta que ele fechasse o salão, na verdade, todo o período da manhã e da tarde, reabrindo apenas às 5 horas. Porque conforme a gente pode perceber aqui, grande parte do faturamento dele, daquele mesmo período de dezembro até fevereiro, está após as 18 horas, e o principal, que seria o ticket médio, ele aumenta em cerca de 50% das 17 para as 18, né? E se mantém relativamente estável até ao final da operação, à meia-noite, né? E por que que o ticket médio é tão importante? Porque como ele trabalha principalmente via delivery, da onde vem o maior faturamento dele, uma compra grande vale muito mais a pena do que, que duas compras pequenas. Porque o custo de embalagem e o custo de entrega de uma grande compra vai ser praticamente o mesmo de uma compra pequena. Então, esse ticket médio elevado após as 18 horas foi o principal motivador que ele reduzisse a grade de horários do salão, né? A principal solução aqui que a gente propôs, que acabou acarretando em algumas outras alterações que a gente já vai falar a seguir. É, Bom, então vamos lá. Ele tinha um formato de trabalho que ele era muito dependente de trabalhadores ali não registrados, né? Que ele citava como trabalhadores freelance. Essas pessoas acabavam sendo contratadas ali por 1 ou 2 semanas, é,
para suprir uma demanda elevada naquele período, mas não davam continuidade na empresa, né? Eram chamadas eventualmente algumas semanas depois. Isso apresentava um risco para ele muito grande, né? Um risco jurídico de algum processo trabalhista, além de que o custo era muito elevado, porque a hora desse trabalhador freelance era muito maior do que a hora do trabalhador efetivo dele, né? Então, com o fechamento do salão, das 10 às 17 horas, ele conseguiu, né, garantir que não tivesse é, mais a dependência desses caras e hoje ele está trabalhando apenas com funcionários efetivos, né? O outro ponto que acabava atrapalhando muito a evolução do negócio dele era a retenção de clientes, né? Então ele tinha ali um problema que o pessoal comprava uma vez e dificilmente ela voltava a comprar, não pela qualidade do produto, nem da qualidade do atendimento, mas pelo tempo de espera, né? Que era também um problema já foi citado anteriormente, que também foi solucionado com o fechamento do salão durante o período diurno. Então, além disso, para garantir que durante todo o período, inclusive à noite, quando o salão está aberto, tivesse também uma redução no tempo de espera, nós conseguimos, né, trabalhar junto com ele, junto com a Churrabon, que era o principal fornecedor e a dona da marca, de fato, que ele conseguisse diversificar as fontes dos espetinhos dele. Então, hoje ele está trabalhando com pelo menos 3 fornecedores, né, o que mitiga também os riscos de uma eventual falha no abastecimento, mas o principal é que ele acabou optando por espetinhos pré-prontos, né, que não impactam em quase nada a qualidade do produto, mas reduzem muito o tempo de espera. Então, antes ali o cliente que esperava 30 minutos, hoje está esperando 10, 15 minutos e está muito mais satisfeito, né? Aí que também já foi citado, né? Ele acabou reduzindo ali o período de funcionamento do salão, né? E outro ponto foi a redução do cardápio. Isso, aliado à diversificação de fornecedores, garantiu mais uma estabilidade, que ele sempre teria ali os itens, porque também aconteceu em alguns dias, ele comentou que eh, não tinha estoque para vender o espetinho de algum sabor, porque simplesmente havia acabado e o fornecedor não tinha conseguido enviar a tempo. Então, com essa redução de cardápio e diversificação de fornecedores, esse problema não deve voltar a acontecer com frequência e também acaba facilitando ali os processos internos, simplifica muito mais a curva de aprendizagem de funcionários, simplifica até a hora do cliente pedir. O cliente ele é muito mais propício a escolher algo quando tem menos opções. Isso foi tudo que ele fez. E aí o que ele precisaria fazer daqui em diante para garantir o sucesso da operação seria justamente continuar essa análise de dados de forma perene, né? Toda semana, todo mês, quanto mais vezes eles conseguirem analisar os dados de vendas deles, melhor vai ser. Ele já acabou falhando nisso, né? A gente só conseguiu fazer análise até fevereiro com os dados reais, porque ele, apesar de todas essas mudanças, toda essa melhoria, e dele ter declarado que conseguiu atingir o maior lucro, né? Ele acabou perdendo todos os relatórios de vendas nos últimos meses, né? Então é difícil de acompanhar de fato ali se houve uma melhora, quais produtos passaram a vender mais, se os produtos que ele tirou do cardápio impactaram em algo, né? Então ele precisaria corrigir essa retenção de dados, que é um problema hoje, e continuar fazendo essas análises de dados que nós fizemos, de forma constante para ir se adaptando, né? Porque esse setor alimentício de restaurantes, ele é muito imprevisível, muda muito rápido, então ele precisaria estar analisando dados constantemente para continuar tendo sucesso e continuar tendo lucro, que hoje é justamente o principal ponto dele. Ele já atingiu um patamar de lucro aceitável, só que agora ele quer saber como que ele continua. E continuar, a gente não consegue prever o futuro, mas a gente consegue analisar dados recentes para prever ali o curtíssimo prazo e ele pode tomar as decisões. Só que sem a retenção de dados, isso não será possível, né? Mas no geral, com as análises de dados e com a colaboração completa ali do proprietário, né, que também é o gestor da empresa, nós conseguimos analisar a situação da empresa, propor melhorias, aplicamos as melhorias e conseguimos ver isso na prática, que nós tivemos uma empresa com problemas de funcionário, problemas de satisfação de clientes e problemas financeiros, e quase todos eles foram mitigados. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado e muito obrigado.